Oi, gente. Olha eu de volta. Então, a gente vai falar hoje sobre o que eu comentei no meu post anterior, que seria a amnésia glútea, né? Ou a síndrome da amnésia glútea, síndrome da bunda morta, né? O que seria isso? Eu relacionei realmente a postura sentada, embora a gente possa ter amnésia glútea em outras situações, mas vamos colocar hoje aqui, né, o que está realmente muito aí em evidência, que é, né, de como nós estamos assumindo isso durante essa pandemia, de como a gente está, né, trazendo essa postura sentada muito presente no nosso dia a dia. E eu queria falar um pouquinho sobre essas questões, né, que não podem ser deixadas para trás e que podem sim, né, a partir desse conhecimento, vocês tentarem melhorar, modificar um pouco esse processo, tá? Para que não chegue até ter algum sintoma, algum outro problema. Para começo de conversa, não existe nenhuma postura que a gente possa dizer que faz mal ao ser humano, né? Então, assim, a sustentação das posturas, se você não tem uma capacidade disso, né, de superar, de adaptar, de evitar que haja lesão, aí sim pode ser um fator de causa de algum problema, tá? Mas então, via de regra, não tem essa. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. A gente pode. Você precisa saber como fazer e evitar, óbvio, as permanências muito tempo em uma posição. Então, assim, o movimento é a ordem, né? É fundamental que a gente tem que pensar. Nós temos que ter isso em mente. Né? Então, assim, temos que ser protagonistas dos nossos tratamentos, da nossa saúde. Então, hoje a gente, na reabilitação, a gente não pensa mais em que o paciente vai ser apenas passivo, receber, né, da gente orientações ou realizar, ou receber os movimentos realizados pelo fisioterapeuta. Não, primeiro o indivíduo ele precisa ser o protagonista, precisa entender, né, o que ele tem, o que ele precisa melhorar, o que ele precisa fazer na sua parte. E a gente passa a ser hoje mais coadjuvante disso, né? Bom, então, voltando um pouco à questão da amnésia glútea, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o fisiológico, né? Então, o corpo ele é preparado, né? O sistema nervoso ele faz toda uma adaptação, né? Ele vai utilizar de recursos para que você tenha um bom movimento. Então, uma das coisas importantes que nós temos fisiologicamente e que nós, enquanto fisioterapeutas, podemos utilizar na nossa prática clínica a nosso favor, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, é a inibição recíproca. Bom, inibição a gente já sabe, né? Inibir é não deixar que algo ocorra, né? A inibição recíproca, ela vem de uma condição neurofisiológica que para que você tenha um movimento, tá, em cadeia cinética aberta, que é a cadeia cinética aberta, liberdade de movimento, né, falando de um termo mais para que vocês entendam, é o movimento da extremidade no espaço. Então, assim, para que você faça um movimento desse, o sistema nervoso ele precisa acionar o músculo efetor, músculo agonista, é o músculo que faz o movimento. E ao mesmo tempo, ele precisa inibir o músculo antagonista, que é o músculo, digamos assim, contrário a esse movimento, né? Então, vamos colocar um exemplo prático. Se eu quero fazer uma flexão de cotovelo, o meu sistema nervoso, o meu motoneurônio, né, ele vai estar mandando informações para o bíceps, que é o músculo que vai fazer a flexão de cotovelo, concomitante, ele vai mandar para o tríceps, que é o meu músculo antagonista desse movimento, uma inibição, para que não haja briga entre eles, tá? Para que eu consiga fazer o movimento que eu, conscientemente, mandei informação cerebral para que fosse feito. Bom, então isso aqui é o que eu estou fazendo utilizando inibição recíproca. Isso é fisiológico.
Se a gente leva para a postura sentada, que hoje é a postura de a grande maioria das pessoas que estão estudando, que estão trabalhando online, né? Eu estou sentada, com flexão de quadril a 90 graus, tá? Se movimentando ali, né? Principalmente se ergonomicamente você não coloca seu material de trabalho em uma chamada, um alcance ideal, um alcance mínimo. Você está ali o tempo inteiro acionando a musculatura flexora de quadril, o ilho-psoas. Então, o que vai acontecer? O ilho-psoas acionando, o sistema nervoso ele entende que ele precisa inibir os extensores, que no caso são os glúteos. E dependendo da posição que você também adota, você vai estar inibindo os músculos posterolaterais, que são músculos que são antagonistas dos músculos anteromediais. Então, o que vai acontecer com isso durante um tempo? Você começa inibindo, depois você começa não tendo condição de acionar ele bem durante suas atividades. Você começa a enfraquecê-los, né? E aí você pode estar desenvolvendo várias questões relacionadas tanto a essa região de quadril, como secundariamente a outros problemas, outras situações de alterações musculoesqueléticas que eu não tenho como falar aqui, porque isso vai demandar muito tempo. Enfim, então sabendo do que seja uma amnésia glútea, sabendo que isso ocorre sempre que você está acionando músculos agonistas, você vai ter o seu músculo antagonista inibido. A gente tem que entender que as variações de postura, de tempo de permanência, tem que ser, né, realizada. Então, uma das coisas que a gente sempre orienta, né, até num conhecimento agora também ergonômico, é que nós não devemos permanecer muito tempo nessa postura, tá? E essa postura, além de fazer essa questão a nível das estruturas contráteis, que são os músculos, também tem prejuízo nas estruturas não contráteis, né? Que são os ligamentos, a própria fáscia e no próprio músculo também. Ele vai sofrer, os músculos que são os agonistas, eles vão ter mais dificuldade de serem alongados, né? Você vai perder mobilidade e isso vai levar também a vários outros problemas, né? De postura de pelve, de coluna lombosacra. E aí vai, tá? Então, agora a gente entende que a postura sentada sustentada durante muito tempo, ela pode sim ser um fator, né? Que pode corroborar com algumas alterações musculoesqueléticas, bom? Então, de 2 em 2 horas, levanta, anda, faz um apoio unipodal, que é em cima de um pé só, faça um trabalho, né, de movimentação que acione essa região posterior, esse bumbum glúteo, ok? E como a gente fala, quem não se movimenta tem que se exercitar, que é diferente. Movimento você tem muita coisa. Exercício você tem alguns que são pré-determinados, né? Então, se você está com dificuldade de fazer essa movimentação, de colocar na sua vida, né, movimentos que não precisam de regras, a gente sabe que já existem exercícios para os glúteos, para fortalecer, para acionar. Então, existem alguns que já são comprovados. Eu vou tentar trazer para vocês o que a gente chama de top 5, né, que são os melhores exercícios, que melhor acionam os glúteos, né, tirar alguns mitos que a gente vê aí nas academias, que a gente pensa que aciona e que não aciona. E fazer essa atividade desses glúteos é importantíssimo, né? São importantíssimas essas atividades. Então, ter na consciência já é um fato importante, sabendo que você precisa estar oscilando, melhorando e saindo dessas posturas sustentadas já é importante. E vamos falar de uma coisa agora que pode, né, de certa forma, chocar um pouquinho, que é a questão da infância, de como essas crianças estão sendo colocadas também, né, para permanecer muito tempo sentadas. Seja no tablet, que os pais evitam, né, de que essas crianças saiam do controle deles, então dão durante durante permanência em restaurantes, durante boa parte do tempo que muitos pais querem ter
né? Um pouco de calma. Essas crianças são colocadas muito tempo em exposição de eletrônicos, que nem vem ao caso agora falar dos malefícios, mas muito tempo sentada. As crianças precisam fazer atividade física, precisam correr, precisam exercitar a maior parte do seu tempo, tá? Isso constrói a saúde do adulto, né? Então, vamos movimentar, vamos entender que o movimento é a chave da saúde, música esquelética, cardiovascular, neurológica, endócrina, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês e eu vou colocar depois aqui os que são considerados através de estudos, né? De evidência, os exercícios que de fato fazem melhor ativação desse complexo, dessa parte que está relacionada com a síndrome da amnésia glútea, tá? Se você gostou, compartilhe, comentem, é isso. Até a próxima.